Fortaleza que tentou ser competitivo, mas não deu. A força do Palmeiras, ela foi muito maior. A força técnica, principalmente com a entrada dos considerados titulares, muito maior. Ou porque o Fortaleza está ainda desorganizado mesmo taticamente, hein? Denise, Ou os muitas vezes... dois. né? Muitas vezes o resultado, ele não é suficiente para a gente conseguir ver a diferença de dois times. Mas nesse caso, o resultado, ele só evidenciou o abismo técnico entre Palmeiras e Fortaleza e também de momento. Se você está falando do vice-lanterna, você estava falando do vice-líder do campeonato. Então, basicamente, há um abismo entre esses dois times. E o resultado é um sinônimo disso. Apesar do Palmeiras jogar com reservas, né? O início do jogo ele inicia com reservas. O que a gente vê, né? Um primeiro tempo meio burocrático do Palmeiras. Ele faz o gol, tem um gol de pênalti logo cedo, né? Poderia ser uma jornada ainda difícil no primeiro tempo. O Fortaleza comete a penalidade, né? O Rafael Veiga converte, fica 1-0. E eu acho que a partir daí, o primeiro tempo em si, a gente fala de um Fortaleza que conseguiu absorver o golpe e tentar jogar. O Crispim participou bem do jogo, né? Ele faz um gol, ele dá um passe primoroso ali para o Breno Lopes e o Fortaleza começou a encaixar a sua marcação. Então, eu diria que o primeiro tempo do Fortaleza foi positivo nesse sentido. Ele freou o Palmeiras. Só que volta do intervalo, Denise, e aí claramente a sensação é de que o Palmeiras ele se acerta em campo. Os reservas, eles não têm o entrosamento dos titulares. Isso não significa que o time não tenha qualidade, mas a partir do momento em que o tempo foi passando, aí o Palmeiras encontrou como jogar. Ele foi um abafo total. Os primeiros 5 minutos foi um Deus nos acuda. O Elton Leite fez defesa, teve bola que resvalou na trave, foi muita pressão. E a gente sabia que era muito difícil sustentar essa pressão sem você contra-golpear. E o Fortaleza não teve mais saída. Então, houve uma imposição do elenco do Palmeiras, isso ficou muito claro. Ele faz um golaço, né? O Sosa, e um gol que eu acho que acabou atrapalhando muito a forma com que o Fortaleza encarava o jogo, porque é um lançamento muito do campo de defesa ainda, né? O jogador do Palmeiras faz o lançamento e o Sosa tá dentro da área. Ninguém tá marcando ele. Livre, e aí leve, começou solto, o apagão do Fortaleza. Ele, com muita liberdade, ele encontra um voleio primoroso, o atacante paraguaio do Palmeiras. Mas ele tava sozinho. Não havia um jogador do Fortaleza próximo, né? O Pacheco e o Ávila estavam dando atenção a outro marcador. E ali, o Palmeiras faz o 2-0 e a partir do momento em que o Abel utiliza o que tem de melhor, não tinha mais o que fazer. O Fortaleza não conseguiu jogar. Foi imposição total do elenco do Palmeiras. Isso ficou muito claro, né? O Andreas Pereira faz 2 gols em ritmo de treino. Diferenciado, né? De treino. Ele, com muito sozinho também, na entrada da área finaliza. Por isso que eu pontuei que a minha sensação, assistindo ao jogo, é de que o Fortaleza, ele se entregou. Não dava pra jogar, ninguém tava mais marcando. As substituições também não surtiram tanto efeito. Então, o segundo tempo... Mas se entregou por conta de desorganização. Eu queria mais avaliar o trabalho do Palermo ao invés do... Não só do adversário, Denise, entendeu? que Porque o Palmeiras, a gente sabe que quem entrou muito bem. Coletivamente, Denise, o Fortaleza ele não funcionou no segundo tempo. E aí, acho que as substituições do Palermo colaboraram para isso. Para o Fortaleza não melhorar. Sim. O Fortaleza poderia ter tentado se resguardar mais defensivamente quando ele coloca 2 centroavantes, que são imóveis, que não marcam ninguém. Você fica com 2 a menos quando você está sendo só atacado. O Davidson e o Barreiro não pegaram nem na bola. Acho que essa é a realidade, né? Aí você coloca o Marinho na outra extrema, também não funcionou. Então, dentro da leitura de jogo que o Palermo tentou, né, para tentar melhorar ofensivamente o Fortaleza, não existiu. E o Fortaleza seguiu muito vulnerável defensivamente. Isso tudo ficou muito notório, né? Não é uma situação só do Fortaleza. Muitos times acabaram sofrendo diante do Palmeiras. Mas as substituições do Palermo, que você está pontuando, elas não tiveram impacto nenhum. Então é por isso que eu acho que esse é um jogo para o Palermo não descartar, mas entender, era difícil. Mas quando eu estiver num cenário difícil, é isso que eu vou fazer? São 2 centroavantes, o time não vai mais se mexer? O que é que eu posso fazer de diferente? Eu quero ver a reação, o que é que o Fortaleza precisa reagir? Pois é, né? Aí, por exemplo, Luca Priol não entrou, ficou no banco. Então são situações que acho que o Palermo utiliza desse jogo para conseguir compreender mais sobre o que ele tem de elenco e sobre quem vai ajudar e quem não vai. O Barreiro, é difícil pensar que ele vai contribuir. O Davidson, ao término do jogo, estava lá batendo foto com os torcedores do Palmeiras e tal. Realidade, né? É um cenário super positivo para ele, né? Tido como ídolo para muita gente lá no time do Palmeiras, mas o cenário do Fortaleza é bem diferente. Então acho que o Palermo precisa utilizar o jogo para isso, para entender o que ele pode fazer, né? O que não fazer também. Porque o próximo jogo, Denise, ganhou uma conotação totalmente diferente. Totalmente. O Sport venceu. O Sport está a 4 pontos do Fortaleza e se a gente pontuou que o Sport é virtualmente rebaixado, muita gente fala dessa forma, né? A grande verdade é que a vitória diante do Corinthians trouxe algum sopro de esperança para esse time.
E agora eles chegam para jogar a vida deles contra o Fortaleza na Arena Castelão. Então vai ser uma verdadeira batalha pela sobrevivência ou tentativa de seguir sobrevivendo Fortaleza e Sport no próximo fim de semana. Vai pegar fogo, minha gente!